Nessa semana nós tivemos o privilégio de estarmos na aba em Londrina, no domingo passado. Estivemos durante a semana em Naviraí. Essas duas cidades nós estamos implantando igrejas nessas regiões. Estamos implantando essas igrejas nessas regiões, tanto em Londrina quanto Naviraí, Mato Grosso do Sul. De que forma nós plantamos essas igrejas? As pessoas nos procuram. As famílias dessas cidades estiveram nos procurando aproximadamente 2 anos, 3 anos, desejando que a comunhão cristã aba pudesse dar essa cobertura, esse auxílio para essas famílias. Isso tornou-se uma realidade. Nós, tanto em Londrina quanto em Naviraí, nós começamos a nos reunir de casa em casa e hoje nós já estamos com um hotel alugado semanalmente em Londrina e de 15 em 15 dias em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Então nós, Comunhão Cristã Aba em Maringá, a equipe ministerial dessa igreja, ela é responsável de estar indo e ministrando a vida dessas pessoas nessas cidades. Hoje em Londrina está o Marco Aurélio Filho, o Marquinho, e em Naviraí está o Alcioni, a Mirta, e uma equipe do louvor que estiveram presentes ontem com o culto no sábado ali. E nós louvamos a Deus pela expansão, pelo crescimento. Especificamente nessa semana também, o nosso amado, querido pastor Pio Carvalho, ele tinha um desejo no coração de conhecer Naviraí. Ele até então não tinha ido para Naviraí. E nós conseguimos ajustar a agenda e nós tivemos essa semana, fomos ali na terça-feira à noite, eles vieram de Curitiba, me pegaram aqui, nós seguimos viagem e tivemos ali quarta e quinta-feira em Naviraí, Mato Grosso. Tivemos um tempo muito precioso com aqueles irmãos ali. Aqueles irmãos se sentiram honrados em receber o nosso amado irmão, pastor Pio, que é o fundador desta igreja. Esse ano nós estaremos completando 23 anos como Comunhão Cristã Aba no Brasil. E nós louvamos a Deus pela vida do Pio. E foi um tempo muito precioso de compartilhar da palavra de Deus. Houve alguns momentos onde nós fizemos um ciclo, e ali recebemos a porção da palavra de Deus. Recebemos horas, ouvindo a palavra de Deus. Tivemos o privilégio também de ir numa represa e pegar alguns peixinhos ali, algumas tilápias, e mesmo ali à beira do barranco, à beira do rio, da represa, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. E por muitas vezes Ele nos chamou a atenção com relação àquilo que nós estávamos conversando, com relação àquilo que nós estávamos falando. Por muitas vezes, Ele só pegava a seguinte frase: em minha boca, em minha boca, em minha boca, em minha boca. E eu comecei a observar, e tomei um posicionamento: eu vou ouvir mais do que falar. E comecei a ouvir mais do que falar, mais do que falar. E como muitas vezes nós falamos coisas que são improdutivas, eu quero compartilhar com vocês o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. O título da minha mensagem é Em Minha Boca. Em minha boca. Muitas pessoas procuram e alcançam, buscam poder, autoridade, para influenciar, para governar, para fazer diferença no seu meio. No contexto profissional, nós vemos isso. Muitas pessoas tentando almejar um cargo superior, derrubando as pessoas, com mentiras, com enganos. O mundo corporativo é muito competitivo, muito competitivo. E as pessoas buscam o poder, buscam a influência, buscam o governo, usando muitas armas desleais, que muitas vezes pode destruir uma família, através do desemprego. Pessoas que desejam o mal das pessoas. Não, se essa pessoa sair dessa posição, eu posso tomar o lugar dela.
Mas aquela pessoa é um pai de família, onde tem uma família, onde tem filhos, onde tem sonhos, mas nada disso tem valor. Nada disso tem valor. E quando eu estava preparando essa mensagem, existem muitos princípios bíblicos e verdades bíblicas que, se nós aplicarmos, se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Nós vamos. E esse texto fala disso. Esse texto fala de governo, esse texto fala de autoridade, esse texto fala de influência. Vamos ler o texto? O texto diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Olha só, a língua, aquilo que eu falo, as minhas palavras, aquilo que eu declaro, aquilo que sai da minha boca, tem poder. Poder do quê? Poder do quê? De vida e de morte. De vida e de morte. Você percebe a importância desse princípio para nós vivermos? Para nós vivermos. Hoje você vai entender muitas vezes porque a tua esposa anda desanimada. O teu marido anda sem esperança. As situações em casa andam tristes. Quando você olha, você não acredita. E além de você não acreditar, você declara ainda com a tua boca. E o texto está dizendo: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la. Quem gosta de usar a língua? Quem gosta de conversar? Quem gosta de falar? E aqueles que usam vão colher o fruto. Sabia que você está colhendo o fruto daquilo que você está falando? Sabia que o que está acontecendo na sua família, na sua empresa, é fruto de declarações, de palavras que foram ditas? Sabia que sobre a vida do seu filho, da sua filha, ou você traz vida ou você traz morte? Pela forma como você trata eles, pela forma como você fala com eles, pela forma como você declara sobre a vida deles, você vai colher. Comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Só que é o seguinte: eu não quero falar aqui da língua, das palavras, da boca, no contexto negativo. Eu quero trazer um texto bíblico e tirar princípios positivos e não princípios negativos. Sabe por quê? Porque nós já convivemos com isso diariamente. Principalmente o diabo nos nossos ouvidos, nos condenando. Está vendo? Você é fruto daquilo que você falou, está vendo? Você é fruto daquilo que você fez, está vendo? Essa situação é em consequência do teu passado, é em consequência. O diabo já oprime, ele já escraviza tanto as pessoas, que nós queremos tirar princípios e verdades bíblicas que vão elevar você, que vão fortalecer você, que vão dar ânimo para você, para que você pratique isto nesta semana. Pratique isso quando você sair daqui. Pratique isso quando você chegar na sua casa. Quando você chegar na sua casa. O texto diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Aqui está falando o poder das palavras, o poder da comunicação, o poder daquilo que você fala, daquilo que você diz, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. O poder das palavras para testemunhar. Esse é o meu primeiro tópico. O poder das palavras para testemunhar. O poder da língua para testemunhar. João capítulo 4, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. Na última pregação, eu preguei sobre esse contexto da mulher samaritana no poço de Jacó, aonde Jesus está ali,
assentado, descansando, e chega uma mulher e pede ao Senhor Jesus Cristo, aliás, Jesus Cristo pede a ela água. Os judeus não se davam com os samaritanos, e a mulher fica assustada: mas como o senhor, sendo judeu, vai me pedir água? O senhor não tem nenhum cântaro, nenhuma vasilha, nenhuma corda, o poço era fundo, era 100 metros, como que o senhor vai conseguir água? E Jesus pede a ela, e Jesus declara: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, e eu lhe daria água viva, e você jamais teria sede, porque Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. Na realidade, Jesus usou aquele contexto do poço da água para se manifestar àquela mulher, para se revelar àquela mulher, para declarar àquela mulher. Declarar o quê? A palavra do Senhor diz, no versículo 26 do capítulo 4, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se revelou a ela como o Messias, como o enviado de Deus. Jesus declarou a ela, Jesus falou com ela, e a Bíblia diz que aquela mulher acreditou. Aquela mulher creu que Jesus era o enviado de Deus, mesmo sendo uma samaritana. E ela viu isso através das atitudes, ela viu isso através da conversa, ela viu isso através da revelação, através da palavra, através daquilo que Jesus declarou. Jesus declarou vida. Eu sou a fonte de água viva. Você jamais terá sede. Você jamais terá sede. E o que essa mulher fez com essas declarações? O que essa mulher fez com essas palavras? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aquela mulher creu, ela creu a tal ponto que ela saiu para testemunhar. Ela saiu para falar para outras pessoas de que tinha encontrado o Messias. João capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me disse tudo o que tenho feito. Aquela mulher, depois que recebeu essa palavra, depois que reconheceu Jesus como Messias, Jesus tinha falado da vida dela, os segredos do coração dela. Jesus tinha relatado quem ela era, o que ela estava fazendo, com quem ela estava. E aquela mulher ficou tão abismada que deu atenção para Jesus. E Jesus vem e se revela como o Messias. E essa mulher vai testemunhar. Testemunhar do quê? Da sua experiência. Vai testemunhar de Jesus, o Messias. Vai até a cidade e começa a falar para as pessoas: eu encontrei o profeta, eu encontrei o Messias. Aquele homem, ele não me conhecia e falou abertamente da minha vida. Bem-aventurado os que não viram e creram. Mas infelizmente, muitas pessoas precisam ver para crer. E por isso os sinais, e por isso a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, ao ponto das pessoas: puxa vida, você está falando comigo, você não me conhece, mas você está falando de um segredo do meu coração. E daí, com isso, ele teve a maior atenção daquela mulher. E aquela mulher pôde crer em Jesus. O poder das palavras em testemunhar. Quem é o grande eu sou para você? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Como a sua família tem visto Cristo através das tuas palavras, através do teu comportamento, através das tuas atitudes? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquelas pessoas deram ouvido para aquela mulher. Deram ouvido para aquela mulher. Uma mulher que era rejeitada, uma mulher que estava à beira, à margem da sociedade. Aquelas pessoas ouviram e foram ao encontro de Jesus.
foram ao encontro de Jesus, buscaram a Jesus para ouvir as suas palavras. Poder das palavras para testemunhar. Foi o testemunho daquela mulher que alcançou aquelas pessoas. Poder das palavras para ensinar. Poder das palavras para ensinar. João capítulo 4, a partir do versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua boca, da sua língua, da sua palavra, o que aconteceu? E por causa da sua palavra, muitos outros samaritanos creram em Jesus. E por causa da sua palavra, muitos outros samaritanos creram em Jesus. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, agora cremos não somente por causa do teu testemunho, pois nós mesmos o ouvimos e conhecemos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pois nós ouvimos e aceitamos, reconhecemos e sabemos que Ele é o Messias. Aqueles samaritanos convidaram Jesus para que Jesus permanecesse mais 2 dias com eles. E esses 2 dias, o que Jesus ficou fazendo? Esses 2 dias, o que Jesus ficou fazendo? Ensinando, falando, declarando a palavra. O poder das palavras estão no testemunho, em testemunhar. O poder das palavras estão em ensinar outras pessoas. E para ensinar, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos de disposição. Nós precisamos de disponibilidade. Disponibilidade em pegar a palavra e ensinar as pessoas. O poder da palavra, o poder da língua traz vida através de um testemunho e através de um ensinamento. O testemunho e de um ensinamento. Tiago, capítulo 3, por gentileza. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós, os que ensinamos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós que ensinamos vocês, nós que orientamos vocês, nós que gastamos e nos deixamos gastar em ensinar as verdades da palavra do Senhor, virá sobre nós uma maior rigor, uma maior responsabilidade por aquilo que nós fazemos, através do ensino na palavra. Você só pode dar daquilo que você tem. Você só pode falar daquilo que você conhece. Daquilo que você conhece. Eu vou chegar para o Mauro: Mauro, eu quero ensinar você a tocar teclado. Você aceita, Mauro, tocar teclado? Quer que eu te ensine a tocar teclado? Mas como que eu vou ensinar se eu não sei? Como que eu vou falar, levar outra pessoa, ensinar outra pessoa de algo que eu não tenho, de algo que eu não sei? Quem tem que ensinar é uma pessoa que saiba tocar, que aprendeu, de que alguma forma aprendeu. Então, todos tropeçam de muitas maneiras. Versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos nós temos as nossas deficiências, as nossas lutas, as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas tentações. Todos. Mas o texto está dizendo o seguinte: se alguém não tropeça na língua, na boca, naquilo que você fala, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa
perfeita. Você é uma pessoa perfeita. Por quê? Sendo também capaz de ter o controle, de ter o domínio sobre todo o teu corpo. Você percebe a importância da palavra? A importância da língua? Ela traz vida ou traz morte, até mesmo sobre o seu corpo. Se você não tem domínio da língua, se você não tem domínio da sua fala, da sua comunicação, na sua comunicação só sai coisas ruins, só coisas negativas, isso vai te prejudicar até fisicamente e vai prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. É o que o texto está dizendo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca de cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. As rédeas, né? É colocada na boca do cavalo, você vira para a esquerda, ele vira para a esquerda, vira para a direita, puxa, ele para. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Um grande navio, ele é direcionado por um leme, que traz a direção daquele grande navio para o oceano. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é fogo. A comparação está sendo a destruição de um bosque, a destruição de uma vegetação, a destruição de uma fagulha numa cidade, numa casa, que pode destruir tudo por uma simples fagulha, que se torna grande e ocasiona grande destruição. É um mundo de iniquidade. O poder da língua é um mundo de iniquidade. Coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Entende agora? O poder da língua, o poder das palavras, traz vida ou traz morte, ou traz destruição. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domado pela espécie humana. Toda espécie de animal, o homem tem exercício de domínio, controle. Não é mais permitido isso, mas na época que eu ia em circo, tinha os leões lá, tinha os animais selvagens, tinha os animais africanos. E como que aqueles animais, eles eram dominados? Através do homem. Através do homem. Através do homem. Grandes animais que tinham força até mesmo para destruir os homens, mas eles não sabiam daquilo. Porque o homem tinha o controle sobre os animais. A língua, porém, ninguém consegue dominar. A língua, as palavras, a boca, porém, ninguém consegue dominar. Esse texto está falando comigo. Esse texto está falando com você. Em que momento nós não conseguimos dominar a nossa língua? Maridos e mulheres, maridos e esposas. Em que momento? Numa pequena fagulha, numa pequena situação, algo tão simples, tão pequeno, torna-se um incêndio. Torna um incêndio. E depois com palavras duras, com palavras de maldição, com palavras de mentira, com palavras que machucam, que doem no coração do teu cônjuge. Com relação aos nossos filhos, a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Muitas vezes uma palavra, muitas vezes uma frase, muitas vezes uma situação pequena torna-se num grande incêndio.
E o texto está dizendo que nós, homens, temos essa dificuldade em dominar e controlar a nossa boca, a nossa língua. O texto continua. Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Existem muitas famílias que não se falam há anos por causa de palavras, por causa de declarações, por causa da língua. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Com a língua nós chegamos num culto de celebração e adoramos ao Senhor. Quando chegamos em casa, ligamos a televisão e amaldiçoamos os homens. Amaldiçoamos os políticos, amaldiçoamos o presidente, amaldiçoamos o time, amaldiçoamos pessoas. Amaldiçoamos pastores com a nossa língua. E reproduzimos isso ainda para outras pessoas. Para que as outras pessoas concordem também, sabe, com aquilo que você pensa, com aquilo que você tem declarado. Cuidado. Cuidado com aquilo que você declara com relação às pessoas. Com relação ao próximo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Ah não, foi só uma brincadeirinha. Cuidado. É uma fagulha e que pode tornar-se em grande prejuízo. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Homens que foram criados e feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O poder da palavra precisa estar na sua boca para testemunhar, para falar do amor de Jesus, para falar das grandezas de Jesus, para falar dos milagres de Jesus, para falar da palavra de Jesus. Não tem como da mesma boca sair bênção e maldição. Não tem como. Você percebe por que nós não crescemos? Você percebe porque tem muitas pessoas estagnadas na vida cristã há anos. Não alcançam a perfeição. Sede perfeitos como Cristo é perfeito. Não alcançam, não desenvolvem a sua fé em Cristo. Porque falam demais. E nós precisamos falar para testemunhar. Nós precisamos falar para ensinar. E Tiago está ensinando aqui. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Do mesmo poço de Jacó? Pode sair água doce e água amarga? Um vai e pega água doce, o outro vai e pega água amarga? Não! Só existe uma fonte. Só existe uma fonte. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Vamos continuar. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode produzir água doce. O texto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós somos resultados daquilo que nós estamos declarando. Nós somos resultado daquilo que nós estamos falando. Os seus filhos vão ser resultado daquilo que você fala a ele. Essa criança é um pestinha. O que essa criança vai ser?
Uma peste. Uma peste. Essa criança vai ser uma peste. Você percebe? Declarações. Ou você declara vida, ou você declara morte. O meu casamento não vai dar certo. A minha empresa, olha, eu não gosto do meu chefe. Declarações. Declarações. E daquilo que você vai colher. Daquilo que você vai colher. E muitas vezes torna-se tão comum. Tão comum. Durante a pescaria que nós estávamos ali, ele nos chamou a atenção umas 10, 12 vezes. Falei, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Paulo, será que tem peixe mesmo aqui, Paulo? Não estão pegando nada. A língua, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós falamos, em minha boca está a vida e está a morte. Eu vou pescar. Eu vou conseguir. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Meu filho é uma bênção. Meu filho é projeto de Deus. Meu filho é uma criança esperta, é uma criança ativa, é uma criança alegre, é uma criança feliz, é uma criança com vigor físico. O meu filho é assim. Eu rejeito toda palavra, eu rejeito toda condenação, eu rejeito todo mal contra a vida dos meus filhos. Meus filhos são uma bênção do Senhor. O meu lar é uma bênção, o meu marido é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Deus, muito obrigado pelo meu trabalho. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Poder nas palavras, para testemunhar. Eu quero declarar essa semana, aonde você vai ter a oportunidade de testemunhar Jesus Cristo. As pessoas estão sedentas. E de repente pessoas vão chegar para você, e você está com um problemão, você está com uma dificuldade enorme. E mesmo assim, diante das lutas, das dificuldades, eu tenho vigor, ânimo, esperança, confiança em fé para honrar, para testemunhar quem é o meu Deus. Porque para você estar de bom humor, para você testemunhar, depende da condição que você vive. Depende das circunstâncias que te rodeiam. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É a forma como você vê o grande eu sou. É a forma como você acredita no grande eu sou. Não entrou nenhum cliente na minha empresa. Ninguém. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Senhor, eu quero declarar, Senhor, a minha empresa, Senhor, sendo vista. Eu quero declarar, Senhor, a minha empresa sendo reconhecida. Eu quero declarar, Senhor, oportunidades. Link, Senhor, traga, Senhor, um cliente, que através desse um cliente, muitos outros clientes vão estar vindo até a minha empresa. Não foi o que aconteceu com a mulher samaritana? Através da vida dela, ela trouxe outras pessoas para receber da fonte de água viva que era Jesus. Mas Jesus, quando estava sentado, Ele estava vindo de uma viagem. Os discípulos estavam com fome, Jesus estava com fome e com sede. Os discípulos foram comprar alimento. Poxa, que dia cansativo hoje. Ele sentou naquele poço. Que dia cansativo hoje. Olha, não vejo a hora de ter uma rede, de uma cama. Poxa, espero que os discípulos vão rápido comprar essa comida. Estão demorando demais. Será que Ele estava agindo dessa forma ou não? Você vê Jesus agindo dessa forma ou não? Por mais
que ele estivesse cansado, porque ele era homem como eu e como você. Mas sempre, sempre da sua boca saíam palavras de vida, de esperança, de ânimo, de incentivo, de esperança. Tanto que quando os discípulos chegaram, pensaram que Jesus já tinha se alimentado. Alguém deu alguma coisa para ele comer, porque ele continua no mesmo pique. Ele continua do mesmo jeitão. Nós estamos aqui com a língua de fora, estamos aqui com o estômago roncando. Olha, alguém já deu comida para ele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, poder nas palavras para testemunhar, poder nas palavras para ensinar, poder nas palavras para declarar. João capítulo 4, versículo 43. Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 43. Você está comigo? Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Aquele comandante, aquele general, aquela pessoa, ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava próximo, que Jesus estava perto. E ele prontamente tinha uma necessidade. Ele tinha um filho doente. E ele foi ao encontro de Jesus. O filho estava à beira da morte. O filho estava à beira da morte. E ele cria, ele acreditava, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. E foi até o encontro de Jesus. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, muitas pessoas se aproximando de Jesus por aquilo que ele poderia oferecer, por aquilo que ele poderia dar. E Jesus, conhecendo o coração dessas pessoas: vocês me buscam em função dos sinais e dos prodígios. Muitos de vocês vão receber um milagre, vão receber uma graça, vão receber a cura, e não vão crer, e não vão voltar. Vocês me procuram apenas pelos sinais, para poderem crerem, para poder acreditar. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos, nós cremos. Jesus ressuscitou, Jesus vive, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta mesma autoridade está em nós, está em Jesus, está na igreja, em testemunhar, em ensinar o poder da palavra de Deus. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Senhor, eu tenho pressa, é urgente a minha necessidade. Muitas pessoas estão querendo tocar no Senhor, ouvir o Senhor, receber cura, Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. Qual o nosso texto? A língua
tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Jesus usou o poder da palavra. Jesus usou o poder da declaração. Jesus usou. Existia uma necessidade, aquela criança estava à beira da morte. O pai desesperado. E Jesus declara: pode ir, o teu filho ficará vivo. Ele não morrerá. Pode ir. Jesus não declarou coisas negativas, pessimistas. Jesus não desafiou aquele homem. Jesus declarou a sua verdade. Jesus manifestou o reino de Deus. Jesus creu. Jesus declarou. Jesus é a própria manifestação do poder de Deus. Poder das palavras em testemunhar. Poder das palavras em ensinar. Poder das palavras em declarar. Em falar. Declare, fale. O texto continua. Versículo 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem acreditou. O homem confiou. Em quê? Em quê? Nas palavras de Jesus. Ele ouviu e creu e voltou para sua casa. Voltou para sua casa. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando nós cremos na palavra, quando nós declaramos as palavras, nós temos boas notícias e não más notícias. Porque o resultado não compete a nós, o resultado compete a Deus, é Deus quem faz. Não traga o peso da responsabilidade e do resultado sobre os seus ombros. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. Você entendeu? Naquela mesma hora, naquele mesmo momento, o homem constatou, aquele pai constatou que Jesus tinha declarado: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Assim creram eles e todos da sua casa. Eu quero declarar vida sobre a sua vida. Eu quero declarar uma semana de oportunidades para você testemunhar Jesus Cristo. Independente das situações. Eu quero declarar, em nome de Jesus, oportunidades para você ser um canal, um instrumento de Deus para levar outras pessoas a conhecerem esta verdade. Eu quero declarar, em nome de Jesus, sobre a sua vida, uma oportunidade em declarar verdades e princípios bíblicos, por mais que essas verdades e princípios bíblicos, aos olhos humanos, sejam impossíveis. Por mais que essa circunstância, essa situação, essa enfermidade, sabe, por mais que isso humanamente falando seja impossível, eu quero em nome de Jesus declarar fortalecimento, fé, ânimo ao seu coração, para que você declare a palavra de Deus. Usufrua do poder da palavra de Deus e traga vida à sua família, e traga vida ao seu trabalho, e traga vida à sua igreja, e traga vida à sua cidade, e traga vida ao seu país, e traga vida através da declaração. Você crê nisso? As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Você percebe porque existem muitas pessoas doentes?
Existem algumas pessoas que você começa a se relacionar, você não aguenta ficar perto daquela pessoa, de tão pessimista, de tão negativa, de tanta besteira que sai da boca. Porque assim como a vida é contagiante, a morte é contagiante também. Não tem uma palavra de esperança, não tem uma palavra de alegria, não tem uma palavra de fé. Gente, isso eu estou falando de cristãos. De crentes. Que nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Nunca está bom. Afeta os ossos. Assim como a palavra agradável cura os ossos, traz vigor físico, traz ânimo, traz cura para o corpo, fortalece fisicamente. O contrário é verdadeiro também. Conclusão, equipe de louvor. Salmos 19, versículo 14. Salmos 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis e aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Faça desse texto a sua oração. Que aquilo que saia da minha boca, Senhor, seja fonte de água viva. Seja fonte de esperança, de ânimo, de alegria. Mesmo que eu esteja vendo ao contrário, Senhor, mesmo que a realidade seja contrária, Senhor, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o meu Deus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis e aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca, você está guardando a sua vida, o seu futuro, os seus filhos, as suas gerações. Toda a sua geração vai ser influenciada pela tua boca, pela tua língua. Mas quem fala muito, quem fala demais, acaba caindo em ruínas, em destruição. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, para construir os outros, para acrescentar, para ensinar, para testemunhar para os outros, para declarar coisas boas para os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que texto lindo. Aquilo que eu falo, além de influenciar na minha vida, é benefício ou maldição na vida das outras pessoas. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Muitas vezes quando nós estamos num ambiente diferente, porque nós somos deste mundo, mas não estamos neste mundo. Existem muitos cristãos que se isolam. Se isolam, não tem contato com ninguém lá fora. E ficam aguardando o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz para que nós sejamos luz do. E a luz ela tem que brilhar aonde? No mundo. E quando você vai para o mundo, existem algumas palavras, existem alguns palavrões, que soa tão ruim dentro do teu coração.
Dá até um choque na gente assim. Porque isso, antigamente, era uma realidade na minha vida, quando eu era a velha criatura. Hoje que eu me tornei nova criatura, não existe mais possibilidade nenhuma de sair da minha boca bênção e maldição. Não existe. Não, mas eu conheço alguns crentes que falam palavrão. Não existe. Ou a fonte é água doce, ou a fonte é água salgada. O texto não dá nenhuma possibilidade dessa água se misturar. Eu quero encerrar. O título da minha mensagem qual é? O título da mensagem qual é? Em minha boca. Vamos declarar a palavra de Deus. Vamos declarar verdades. Verdades. Vamos declarar, vamos declarar. Quero convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus, fique em pé. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E a partir dessas declarações, vai ser colocado no telão, e nós estaremos repetindo juntos. Que isso não seja uma vã repetição em seu coração. O que é uma vã repetição? Você fala com a boca, mas não fala com o coração. Você simplesmente repete. Repetição, repetição, repetição. Mas aquilo não entrou dentro do seu coração. Isso não é uma verdade para você. Agora, se você assim desejar, Deus, eu quero falar com a minha boca e quero falar também com o meu coração, Senhor. Essas verdades, esses princípios, Senhor, eu quero que isso seja uma realidade, Senhor, hoje na minha casa, hoje dentro do carro, quando eu retornar, Senhor, para minha casa. Porque muitas vezes nós somos tentados ao sair da igreja. Muitas vezes aqui dentro mesmo, antes de sair, alguma situação, alguém fala alguma coisa, você pode matar uma pessoa, e você não sabe. Aquela pessoa guardou do seu coração a mágoa, guardou a tristeza, você não sabe. Cuidado. Você aceita? Juntos declararmos isso com a nossa boca, com o nosso coração. Você aceita? Você aceita? Vamos juntos então. Eu falo e você repete. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Em minha boca eu falo palavras de sucesso, de êxito, triunfo e vitória, e não palavras de fracassos e de derrotas. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Em minha boca eu falo palavras de aprovação, louvor, elogio, exaltação, e não palavras de murmuração e críticas. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Em minha boca eu falo palavras verdadeiras e não mentiras. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Em minha boca eu falo palavras de saúde
e não de enfermidades e doenças. Em minha boca eu falo palavras de abundância e não de miséria e pobreza. Porque em minha boca existe poder da vida e da morte. Porque em minha boca existe um milagre. Você pode aplaudir a Jesus? Deus, nós declaramos a Tua palavra e as Tuas promessas. E nesse momento, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor é vida e o Senhor é verdade. O Senhor é verdade, o Senhor é vida. Eu quero declarar uma semana diferente. Eu quero declarar uma semana de vida, aonde da sua boca sairão declarações, testemunhos e ensinos de vida e não de morte. Em minha boca, esta semana, Senhor, eu quero ser um canal, um instrumento para exaltar, para glorificar, para engrandecer o grande eu sou. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa música agora, nossas palavras agora, como gesto do grande eu sou. Grande eu sou. Cante, porque quando você cante, você declara a palavra, você declara as verdades, você declara os princípios. Estou perto. Cante, do teu conteúdo, cante do teu amor, sem tristeza ou dor. Ouço as vozes dos anjos no céu, aleluia, cantando a ti, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Santo, 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 poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Estou perto do teu coração, amando o pecador e não o pecado. Veja ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Se você crê, declare. Declare bom e alto som. Declare a palavra de Deus. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou.
demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Aleluia. Não há poder, Aleluia, não há poder que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Você pode aplaudir o grande eu sou. Você pode aplaudir o grande eu sou. Aleluia. Obrigado, Glória a Senhor. Deus.